Fala pessoal, hoje vamos resolver mais um exercício clássico de entrevista técnica. Vamos determinar se duas strings são permutação uma da outra. Para resolver esse exercício, eu criei dois conjuntos de testes. O primeiro conjunto, onde temos strings que são permutação uma da outra e o valor esperado, a resposta esperada é true. Outro conjunto de testes, onde as strings não são permutação e, portanto, o valor esperado é false. Eu tenho os testes rodando aqui no terminal e todos os testes estão falhando, porque, por enquanto, a nossa função está vazia. Agora pensa comigo, para determinar se uma string é permutação uma da outra, as strings têm os mesmos caracteres, contudo em posições trocadas. Portanto, elas têm o mesmo tamanho. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou começar nessa função com uma condição para perguntar se as strings são do mesmo tamanho. Então coloca aqui, ó, se a string A tem o mesmo tamanho que a string B, então retorna falso. Agora na segunda parte do problema. As strings são do mesmo tamanho, elas têm os mesmos caracteres, porém em posições trocadas. Então se eu ordenar as duas strings e no resultado final elas tiverem o mesmo valor, elas são uma permutação. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a string A, jogar em um array. Então nesse array eu vou ter um array de caracteres, né? Cada posição do array tem apenas uma letra. Depois eu vou ordenar aquele array e juntar o array utilizando esse espaço em branco. Ou seja, no fim vou ter uma string contínua, sem nenhum espaço entre os caracteres. Vou fazer a mesma coisa com o valor de B, né? A string B. Então, colocar num array, dar um sort e juntar o conteúdo do array com string vazia. Então, vou ter aqui duas strings ordenadas e, por fim, só comparar se uma é equivalente à outra. De volta aqui nos testes, todos os testes estão passando e essa é uma solução válida para o problema. Mas não vamos parar por aqui não, eu quero demonstrar uma outra maneira de resolver este problema. De volta aqui no arquivo de testes, eu vou incluir uma outra função. A primeira função é isPermutation with sort, a segunda função é isPermutation with map e as duas têm os mesmos cenários nos testes. Então, comentar essa aqui fora. Olhar aqui nos testes de novo, estão todos falhando, porque a segunda função não está implementada ainda. E vamos implementar ela neste arquivo. Antes de escrevermos código, eu quero pensar no problema de uma maneira diferente. Temos aqui, vamos supor que temos a string casa. Para fazer uma permutação dessa string, eu posso só trocar aqui o S pelo C e fica saca. É uma permutação da outra. O que eu posso fazer é contar os caracteres distintos, ou seja, que tem um C, vamos colocar aqui C é 1, e temos duas letras A, e temos uma letra S. Aqui continua os mesmos valores, temos duas letras A, e temos uma letra C e uma letra S. Então, podemos saber se uma string é permutação da outra se elas têm a mesma frequência de caracteres. Para calcular essa frequência, eu quero utilizar uma estrutura de dados chamada map, também conhecido como hash map em outras linguagens de programação. Então, eu quero calcular essa frequência aqui. E poderíamos comparar as frequências, mas eu quero fazer algo mais interessante. Vamos ter apenas um hash map. Então, aqui para a palavra casa, eu montaria esse hash map, esse map. Agora, quando observarmos a segunda string, né, aqui no caso saca, o que eu posso fazer é subtrair da frequência. Ou seja, aqui ó, na palavra S eu vou e subtraio 1, né? E aqui na letra A eu subtraio outro. Aqui na palavra C eu subtraio outro C e aqui eu subtraio 1 novamente. No final, se na minha estrutura de dados todas as frequências forem 0, então é uma permutação. Agora vamos escrever código. Semelhante à primeira função, eu também vou verificar uma condição para saber se as duas strings têm o mesmo tamanho. Se elas não têm o mesmo tamanho, eu retorno cedo como false. Aqui vamos comparar, né, um if
para comparar o length de cada string. E se elas forem de tamanhos distintos, vamos retornar false. E agora vamos para o código. Eu quero montar um map chamado frequência, onde as chaves são string, que vai ser cada caractere individual, e o número aqui vai ser a frequência que observamos aquele caractere na string. Em seguida, eu quero percorrer essa string A em um for loop, e para cada caractere eu vou calcular a frequência. Então vai ficar assim. Agora vamos percorrer a string A para calcular a frequência em um for loop. Para cada caractere da string A, nós vamos calcular a frequência. Quando eu observar a frequência, dar um get frequência no caractere, né, no caractere em questão, vamos utilizar o valor padrão de 0, ou seja, se aqui for undefined, vai ficar 0. E adicionar 1 àquela frequência. Agora vamos fazer o oposto na string B. Vamos reduzir a frequência, também percorrer a string B, e para cada caractere nós vamos pegar a frequência daquele caractere e reduzir a frequência. No final, nós vamos pegar os valores, só os valores da frequência, tá? E perguntar, né, se todos os valores são 0. Então, retorna aqui direto. Se todos os valores são 0, nós temos uma permutação. Agora vamos dar uma olhadinha nos testes e todos os testes estão passando. Beleza, é isso aí. Resolvemos este desafio de 2 maneiras. E era só isso que eu tinha para o vídeo de hoje e até a próxima.